Havendo quórum regimental, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar aqui os nobres deputados, na pessoa do deputado Júlio Garcia, uma honra recebê-lo aqui na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Ana, os assessores e todas as pessoas que nos acompanham pelos meios digitais. Eu coloco em discussão e votação a atas da 20ª reunião ordinária e da 2ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos nobres deputados. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontrassem aprovadas ambas as atas. Passaremos para a ordem do dia, discussão e votação das matérias. Com a palavra, deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, senhora deputada, eu sei do adiantado da hora, vou tentar ser o mais rápido possível, porém antes quero cumprimentar aqui o nobre colega, nosso decano, que nos honra hoje com a sua presença, o deputado Júlio Garcia, na nossa sessão de Constituição e Justiça. O primeiro projeto de lei de hoje é o de número 0316/2023, de autoria do deputado Vonei Weber, que acrescenta o inciso 9 e altera o inciso 8 do artigo 7º da Lei Complementar número 755, a fim de isentar do pagamento de emolumentos às pessoas jurídicas de direito privado classificadas como atividades e organizações religiosas. O acordo entre o governo do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil prevê que as pessoas jurídicas eclesiásticas reconhecidas, além de fins religiosos, persigam fins de assistência e solidariedade social. Gozarão de todos os direitos, então, de imunidades, isenções e benefícios atribuídos às entidades com fins de natureza semelhante previstos nos ordenamentos jurídicos brasileiros. Assim, inexistindo previsão legal para a concessão da isenção, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, no dia 16 de novembro de 2023, requeri diligências para a PGE e para o Tribunal de Justiça, sendo que assim se manifestaram. O Tribunal de Justiça entendeu por encaminhar manifestação que já havia enviado quando da indicação de autoria do deputado Mauro Nadal, que em suma entende que a imunidade prevista no acordo do governo brasileiro e a Santa Sé, no caso concreto, não se aplica. A Procuradoria-Geral do Estado, pela inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa do Poder Judiciário. Então, da análise cabível a essa comissão, verifico que assiste razão a Procuradoria-Geral do Estado ao afirmar que a matéria em apreço padece de vícios de inconstitucionalidade formal ao invadir competência privativa do Poder Judiciário para legislar sobre emolumentos. A competência privativa do Poder Judiciário para legislar sobre o tema decorre de norma expressa, a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Observa-se, portanto, que compete privativamente ao Tribunal de Justiça a iniciativa de matérias que disponha sobre os serviços auxiliares do Judiciário, abrangendo as atividades notarial e registral, sendo ainda pacífico entendimento do STF e do nosso Tribunal de Justiça, que é privativa a iniciativa do Judiciário sobre o tema. Então, sobre todas essas questões ditas anteriormente, eu voto nessa comissão pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto 0316/2023. Projeto de Lei 313/2023, de autoria do deputado Vonei Weber, que acrescenta o inciso 9º e altera o inciso 8º do artigo 7 da Lei Complementar 755 de 2019, a fim de isentar o pagamento de emolumentos às pessoas jurídicas de direito privadas classificadas como atividade de organizações religiosas. Parecer e voto do deputado Pepe Colasso pela inadmissibilidade da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está rejeitado o PL 316/2023 junto à CCJ. O próximo projeto de autoria da deputada Paulinha, que cria o Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores Individuais de Animais em Situação de Abandono ou Risco no Estado de Santa Catarina, que é o projeto de lei 0412/2021. Cuida de análise de 2 emendas modificativas. Evento 1112, apresentadas na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, é o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que cria o Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores Individuais de Animais em Situação de Abandono ou Risco. Em seguida, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou a matéria com emendas modificativas, as quais foram apresentadas no intuito de se adequar à redação do artigo 4º do projeto e atualizar a secretaria competente, qual seja a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. Então, diante de todo exposto, eu voto pela
admissibilidade das emendas modificativas dos eventos 11 e 12 do projeto de lei 0412, apresentada na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Projeto de lei 414/2021, de autoria do deputado Pauli, que cria o cadastro estadual de protetores e cuidadores individuais de animais em situação de abandono ou risco no estado de Santa Catarina. O projeto retorna à CCJ em virtude de emendas modificativas apresentada pelo deputado Marquito na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Sob a relatoria do deputado Pepe Colasso, ambas são pela admissibilidade de ambas as emendas, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovada as emendas modificativas junto ao PL 412/2021. Prosseguimos agora com o projeto de lei 0338/2023, que é de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre editais de concursos públicos e veda a eliminação de candidatos aprovados classificados fora do quantitativo de cargos a serem providos e proíbe a abertura de novo concurso público para o provimento do mesmo cargo, quando há aprovados, ainda não convocados, inclusive no cadastro de remanescentes. Essa matéria ela foi lida no plenário aqui no dia 12 de setembro de 2024, encaminhada para a CCJ, em que, nos termos do artigo 130, inciso 6 do regimento interno, fui designado para a relatoria, na qual eu solicitei diligências para colher informações da PGE e da Secretaria de Administração do Estado, para ver as manifestações dessa secretaria quanto à constitucionalidade. A Secretaria de Administração, por meio da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, manifestou-se contrária ao projeto. O parecer no caso da Secretaria de Administração, destacou que, conforme o disposto na Constituição Estadual, é de iniciativa privativa do governador do Estado, a proposição de leis que disponham sobre os servidores públicos, seu regime jurídico e o provimento de cargos. Dessa forma, o projeto apresentado pelo deputado Sérgio Guimarães, segundo a Secretaria de Administração, apresenta vício de iniciativa, sendo inconstitucional. A PGE também opinou pela inconstitucionalidade, da mesma forma que a Secretaria de Administração, e com os mesmos pareceres dados pela Secretaria de Administração. Então vamos ao voto. Referente à constitucionalidade sobre o aspecto formal, saliento que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, qual seja projeto de lei ordinária. Contudo, está arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado. Em relação à constitucionalidade material, há evidente violação aos textos das Cartas Federal e Estadual, uma vez que o projeto interfere na gestão administrativa e na autonomia do Poder Executivo, ao impor regras específicas sobre a realização de concursos públicos. Tal ingerência contraria o princípio da separação dos poderes e a competência exclusiva do Executivo para a gestão de seu quadro de servidores. Então, diante de todas as manifestações, baseado muito no que foi as respostas das diligências da Secretaria de Administração e da PGE, eu voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0338/2023. Projeto de lei 338/2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre editais de concursos públicos, veda a eliminação de candidatos aprovados classificados fora do quantitativo de cargos a serem providos e proíbe a abertura de novo concurso público para provimento do mesmo cargo, quando há aprovados, ainda não convocados, inclusive no cadastro de remanescentes. Relatoria e voto desse projeto, o deputado Pepe Colasso apresentou relatório e voto pela inadmissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e voto e rejeitado o projeto junto à CCJ. Se me permitem respectivas relatorias, eu gostaria de incluir 2 projetos extra-pauta na manhã de hoje, que é um projeto do deputado Rodrigo Minotto, que concede o título de cidadão catarinense ao Carlos Roberto Lupe, e o outro é do deputado José Milton Schaeffer, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde... do governador do Estado, que autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas e quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais e estabelece outras providências. De acordo? Todos os deputados de acordo? Senhor presidente, precisa de maioria para desacordo ou basta um? Aqui é um acordo entre nós, a gente nunca botou nada em discussão nesse sentido, mas vai a votação se vai em pauta ou não. Daí eu vou colocar em... Se não for em pauta hoje, vai na próxima reunião. Vai na próxima. Então pode deixar. De acordo, pode colocar os 2 extra pauta.
Então, eu vou primeiro no mais polêmico, que eu já vi que vai dar mais problema. É o do autor deputado Rodrigo Minotto, que coube a mim relatar tal projeto, que concede título de cidadão catarinense a Carlos Roberto Lupi. Na justificativa do autor, o deputado Rodrigo Minotto, Carlos Roberto Lupi nasceu em Campinas, dia 16 de março de 57, mas se mudou ainda criança para o Rio de Janeiro. É formado em administração, licenciatura plena em administração, economia e contabilidade pela Faculdade do Centro Educacional de Niterói. Desde janeiro de 2003, ocupa os cargos de ministro da Previdência Social e de membro do Conselho de Administração da multinacional Tupi S.A. A atuação de Carlos Lupi, segundo o autor do projeto como ministro do Trabalho e da Previdência Social, permitiu que o povo catarinense tivesse acesso ao pleno emprego e aos benefícios previdenciários com mais rapidez. Não grava coisas. Então, analisando todas as questões quanto à constitucionalidade do referido projeto, eu não encontrei nenhuma hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Então, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual deste projeto. Projeto de Lei 303/2024, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, concede título de cidadão catarinense a Carlos Roberto Lupi, sobre o projeto extra-pauta sobre a relatoria do deputado Pepe Colasso, pela aprovação do mesmo, que eu coloco em discussão. Com a palavra, a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, não sei se faltou ao nosso relator, colega deputado Pepe, ou não estava de fato escrito na justificativa, mas faltaram algumas prerrogativas da biografia importantes do Carlos Lupi. Ele é, por exemplo, ex-vice-presidente da Internacional Socialista, membro de honra do Foro de São Paulo. E aqueles que nos assistem talvez não saibam, mas o Foro de São Paulo é uma associação internacional da qual o PT faz parte e outros partidos, e também a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narcoterrorista colombiano. Então, o socialismo do qual o Carlos Lupi é um expoente representante matou 100 milhões de pessoas durante o período da Segunda Guerra Mundial. 100 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a defesa do nazismo é crime pelas 6 milhões de vidas que foram ceifadas por Hitler nos campos de concentração. 6 milhões é muito menos, né, do que 100 milhões. 6 milhões é muito menos do que 100 milhões. Então, esta CCJ não cabe a nós apenas observarmos a constitucionalidade e a regimentabilidade dos projetos, mas também o interesse público, razão pela qual peço vista desse projeto. Vistas concedidas para a deputada Ana Campanholo. O próximo extra-pauta, acredito que seja mais tranquilo a avaliação dos senhores deputados e também uma matéria que nos preocupa mais para o serviço de saúde do nosso estado de Santa Catarina. Ele é de autoria do governador e ele autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas e quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais e estabelece outras providências. Cuida-se de relatório e voto ao projeto proposto pelo Governo do Estado, que trata de uma proposta referente à política hospitalar de cirurgias e aborda a manutenção da integralidade dos incentivos sem aplicação de descontos em caso de não cumprimento de metas estabelecidas até 31 de dezembro de 2023. O objetivo é evitar a inviabilização operacional de hospitais filantrópicos e garantir a continuidade da assistência à saúde. Na justificativa do projeto, o governador do Estado solicita regime de urgência para evitar o comprometimento dos serviços de saúde no Estado e vem instruído com os devidos pareceres técnicos das secretarias responsáveis. Então, no que compete à Constituição e Justiça, quanto ao pronunciamento do voto aqui, acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica legislativa de propostas submetidas apresentadas a essa Casa Legislativa, da análise de todos os autos no que atina aos aspectos constitucionais, entende-se que a proposição está em harmonia com a ordem constitucional vigente. Na mesma esteira, quanto à legalidade, conclui-se que o processo legislativo mantém sintonia com o ordenamento jurídico, relativamente aos pressupostos da regimentalidade e técnica legislativa do projeto de lei. Ante o exposto, então, eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei
Número 0317/2024. 317/2024, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais e estabelece outras providências. Projeto sob a relatoria do deputado PP Colasso, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o PL 317/2024. Agradecer ao deputado PP Colasso e passa a palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente, deputado Camilo, deputada Ana, deputado Júlio, satisfação tê-lo aqui na CCJ, deputado PP Colasso. Estou com alguns projetos na minha alçada. O primeiro projeto é relatoria e voto da proposta de sustação do ato 2 de 2023 do governador do Estado, da lavra do deputado Marquito, que dispõe sobre a gestão escolar democrática da educação básica e profissional na rede estadual de educação. O que o deputado quer? O deputado quer retirar o parágrafo 1º do artigo 10, que diz o seguinte: não poderá se inscrever no processo de escolha do plano de gestão escolar, na mesma unidade escolar, o profissional da educação que tenha exercido a função de diretor por 2 vezes consecutivas. O que o governador fez? Ele fez uma vedação que você não pode concorrer 3, 4, 5, 6 vezes na mesma unidade escolar. Pode ser em outra unidade. Então, aí o deputado vem com esse ato de sustação. Só um momento, deputado Márcio. Eu não sei se tu já vai dar o voto, mas nós temos aqui uma praxe na CCJ. Quando o voto precedente não está presente, a gente não bota em pauta para até haver o debate. Se o deputado Fabiano não se encontra, se o que é que o senhor acha que nós retirar de pauta esse projeto e quando ele estiver presente... Eu posso retirar de pauta, mas se puder solicitar para que ele venha, porque ele está na casa, né? Para a gente já resolver, para despachar tudo. Então, eu peço isso, é porque eles estão numa audiência... Não, tu dá o teu voto, mas a gente não bota em votação para quando ele tiver a ver o debate. Esperar, então. Tá bom, então passa para o próximo. Peço essa... Se não retirar, eu peço vistas aí. Não, eu vou segurar. Não, eu seguro. Dando continuidade, então, requerimento de diligência ao projeto 102, deputada Ana Campanholo, que institui o sistema de voucher para a Secretaria Estadual de Educação. Projeto de Lei 102/2024, de autoria da deputada Ana Campanholo, que institui o sistema de voucher educacional no sistema de Estado de Santa Catarina e adota as providências. Relatoria, deputado Márcio Machado, é pedir diligência. Eu coloco em discussão. Eu gostaria de pedir, assim, encarecidamente, o meu colega, Márcio, que somos colegas de partido, que ele retirasse o pedido de diligência e apresentasse voto contrário, aproveitando a ausência do deputado do PT, que isso é uma coisa que nós nunca temos aqui, ele sempre está aqui. E ele vai pedir vista no dia que ele estiver, mesmo que você tenha diligenciado. Então, eu gostaria de pedir ao meu colega do partido, que eu amo tanto, retirar seu pedido de diligência, apresentar um voto favorável, para a gente votar. Fica a sua... Não, faz um voto contrário e vota e derruba e vai para frente. Não pode fazer voto contrário à diligência, eu pode, presidente? Não, ele pode fazer a retirada de pedir diligência e apresentar um voto, seja o contrário. Tudo bem, então, tira a diligência e vai para frente. E qual é o voto? O voto é pela admissibilidade e prosseguimento do feito. Projeto de Lei 102/2024, com voto pela admissibilidade. Muito obrigada. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam o voto favorável, bem elaborado, deputado Márcio Machado, continue com está. Está aprovado junto à CCJ o PL 102/2024. Presidente, eu estou com voto de vista, a mensagem de veto 403 de 2024. Agora eu não lembro quem que é o deputado Fabiano também? Então vamos lá então. Não, tudo certo. Voltamos então ao projeto. Então, vamos trabalhar então com essa voto vista, a mensagem de veto 403 de 2024. Em relação ao veto total ao projeto de autoria do deputado Matheus Cadorim, no qual altera a Lei 16.971 de 2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado
para o microprodutor primário do estado de Santa Catarina. O projeto ele é louvável, só que existe uma ilegalidade, tanto formal quanto material. Pois bem, então o veto governamental à matéria foi fundamentado na inconstitucionalidade formal por invasão de competência do chefe por invasão de competência e também inconstitucionalidade material por afronta aos princípios da independência e harmonia dos poderes. O relator manifestou seu voto de admissibilidade da mensagem de veto em análise, mas, todavia, pela rejeição do veto oposto pelo governador. Em relação a esse entendimento, o que acontece? O projeto ele cria uma obrigação administrativa de fornecimento de manuais voltados a procedimentos relativos a manejo sanitário e a instalação de equipamentos em propriedades rurais. Então, a PGE, em seu parecer, também fez alusão à reserva geral da administração que impede o legislador de criar uma lei com descrição normativa excessivamente detalhada que inviabilize o exercício da função administrativa, o que pode levar ao engessamento da atuação administrativa pública ou à perda de caráter geral e abstrato dos atos legislativos, restringindo o campo de atuação e competência dos poderes do Estado. Entretanto, para corroborar as razões do veto total apontadas pela PGE, entendo que o autógrafo do projeto de lei 35 de 2024 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que compete ao chefe do Poder Executivo legislar sobre a organização e funcionamento da administração pública, incorrendo ainda em inconstitucionalidade material, dado que contraria os princípios da independência e harmonia dos poderes. Então, o meu voto é um voto vista em relação ao parecer do deputado Fabiano da Luz, que ele apresenta pela admissibilidade, mas a rejeição do veto. O meu é admissibilidade e manutenção do veto. Mensagem de veto 413/2024, uma devolução de vista de autoria do Governo do Estado que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 35/2023 de autoria do deputado Matheus Cadorim, que altera a lei 16.971 de 2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para o fim de tratar o manual de boas práticas e de procedimento operacional padrão. O voto do deputado O voto de devolução de vista do deputado Márcio Machado é pela admissibilidade e manutenção total do veto, mas nós temos um voto precedente, que é deputado Fabiano da Luz, pela admissibilidade formal à mensagem de veto e rejeição do veto governamental. Eu vou colocar em discussão e votação o voto precedente, que é deputado Fabiano da Luz. Se ele for mantido, prejudica-se o voto do deputado Márcio. Isso. Então, eu coloco em discussão o voto precedente. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Presidente, senhores deputados, querida deputada Ana Campagnolo, a todos que nos acompanham, o porquê da nossa derrubada do veto. Justamente que o deputado Matheus Cadorim está chamando a atenção de um manual que o Estado não faz, que deveria fazer, mas que não faz, não toma iniciativa e fica o microprodutor esperando. Então, é uma forma também de nós começar a debater esse tema, de tramitar aqui nessa casa, para que realmente force o governo do Estado a fazer esse manual para que avance esse tema na base que é onde o microprodutor precisa. Por isso que é a derrubada do veto. Deputado Márcio. Só para ratificar, a questão que nós estamos votando aqui não é a questão de mérito, mas a constitucionalidade e legalidade. Existem dois vícios, formal e material. Como é que nós vamos exigir que o governo instale equipamentos em propriedades privadas, em propriedades rurais? Não tem como. Então é uma questão que sai do nosso alçada. Não, vamos forçar o governo. Então fazer leis para inglês ver, para entrar com adins, prejudicar ainda mais o setor produtivo. Então, eu peço à vênia dos nobres colegas que a gente derrube o voto do deputado, com toda a máxima vênia, o deputado Fabiano da Luz, para que a gente possa manter o veto do governador do Estado. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, dá para pedir vista. Eu peço vista a esse projeto. Vista concedida ao deputado PP Colasso. Ok. Então, continuando, eu tenho um relatório e voto a proposta de sustação do ato número 2 de 2023, da lavra do deputado Marquito, no qual ele dispõe sobre a gestão escolar democrática. O que significa esse ato de sustação? Ele não quer que o governo do Estado faz um limitador
de que cada eleição, um diretor possa concorrer 2 eleições. Apenas 2 eleições. E o que ele quer fazer é que sejam várias eleições. 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir desse momento, eu fiz um estudo e que não rompe qualquer tipo de setor democrático. O que acontece? O requerimento, a gente fez diligências externa. Nós recebemos aqui referente um acolhimento de manifestação do Conselho Estadual de Educação, no qual a proposta ela visa, não tem, mantém a questão, não vai ser democrático. Sim, ela é democrático. A escola deve ter um ambiente democrático, por isso não pode ficar no domínio exclusivo de um só dirigente. Essa é a grande questão. Então, assim nós vamos poder ter rotatividade, a exemplo também do Poder Executivo. O processo de escolha estabelecido na regulamentação estadual, em verdade, concilia a prerrogativa do poder do chefe executivo de nomear e exonerar livremente cargos em comissão, dentre outros que inclui diretor escolar. Não viola os princípios de competência ou afronta a legislação federal e estadual sobre o tema, em razão das normas legais não detalharem em minutas sobre o procedimento de escolha de planos de gestão e de diretores. Portanto, não configura excesso ou extrapolação do poder no ato emanado pelo Poder Executivo, o requisito indispensável para a adoção da excepcional medida de sustentação por parte do Poder Legislativo. Então, o que nós entendemos? Foi feito todo um trabalho da PGE em relação à lei de diretrizes de base de educação, prerrogativas, leis correlatas, para que a gente possa realmente ter essa autonomia do Poder Executivo, para que essas eleições continuem, 2 mandatos, substitui. Vai para outro cargo, outro que queira concorrer a esse cargo de direção. Então, a minha proposta aqui, o meu voto é sobre o arquivamento da proposta de sustentação. É o 002, né? PCA 002/2023, de autoria do deputado Marquito, que susta o parágrafo 1º do artigo 10º e artigo 3 do decreto 273 de 2023, que dispõe sobre a gestão escolar democrática da educação básica e profissional da rede estadual de ensino. O voto relator é pelo arquivamento da proposta de sustação de ato, qual eu coloco em discussão. Com a palavra a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, é muito importante mencionar esta prerrogativa do governador, que é constitucional, decidido já por instâncias superiores. Não somente isso, mas 2 diligências da PGE e da Educação contra esse projeto de sustação de ato. E é importante mencionar que o projeto, o programa do governo, chama Gestão Escolar Democrática. E os partidos, inclusive de esquerda, falam sempre tanto sobre a democracia. E um dos critérios da democracia, além da alternância de poder, a alternância de poder entre espectros ideológicos, é também a alternância de poder no tempo de gestão de cada diretor, de cada administrador, de cada presidente, seja lá quem for o responsável por essa gestão. Então, este projeto, esta proposta do governador é excepcionalmente democrática, como nunca se viu antes em Santa Catarina. E esse é um dos motivos que nos leva a apoiar o voto do deputado Márcios, mas, além do mérito, como bem dito por ele, aqui se analisa interesse público e constitucionalidade. E, nesse sentido, não há como tirar o mérito do excelente voto do colega Márcio Machado. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam o arquivamento permaneçam como se encontra. Está aprovado. Presidente, eu estou com um voto de vista também ao projeto número 1 de 2023. De quem que é o relator? Eu não estou... PP Colasso, vamos lá. PP Colasso, então, Vossa Excelência, com a máxima vênia, eu faço um voto contrário ao seu parecer, do qual a deputada Paulinha apresenta um projeto de lei que revoga o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 7.543 de 88. Na questão de mérito, ela é importante. Por quê? O que diz a lei? Diz o seguinte, para que eu possa vender um carro, e se eu tiver em atraso com o IPVA, eu tenho que pagar todo o IPVA para poder transferir. Várias pessoas entraram em contato comigo, ele é meritório. Só que tem 2 questões importantes, deputado Júlio Garcia. Primeiro é o impacto financeiro de 10 milhões de reais. Vamos tirar o impacto financeiro. O segundo é que nós não podemos legislar contra o Código de Trânsito Brasileiro. E lá no Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte:
Artigo 128. Não será expedido novo certificado de registro de veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Então, a deputada Paulinha faz um projeto que ele é meritório, que ele é importante para poder fazer girar a questão de venda de veículos, só que nós estamos legislando contra uma lei federal, que ela não abre brecha, ela não está abrindo brecha para que a gente possa fazer isso, e também um impacto financeiro de 10 milhões de reais. Por isso, o meu voto é um voto de vistas em relação ao seu parecer. Devolução de vista ao PL 01/2023, de autoria da deputada Paulinha, que revoga o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências. Voto vistas é pela rejeição da matéria. O voto precedente, deputado PP Colasso, é pela admissibilidade. Vamos colocar em discussão o voto precedente, deputado PP Colasso. Uma dúvida só quanto à contrariedade do voto contrariedade da minha relatoria do deputado Márcio, com toda a vênia, mas é uma questão que eu vejo que é importante a gente colocar, que tem aqui no estado de Santa Catarina. Eu tenho um veículo que vai vencer só em dezembro, o IPVA. Se eu comprar esse veículo hoje, que vai vencer só em dezembro, eu tenho que pagar o IPVA agora. Mas ele está com o IPVA em dia. Mas a questão que mérito, ela é importante. Só que, infelizmente, nós não conseguimos legislar contra uma lei federal. E daí o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma lei que vai ter uma ação direta de inconstitucionalidade, num lapso temporal que ela está vigente, vai prejudicar um monte de gente, porque as pessoas vão começar a comprar. Então, eu também concordo, também quero vender meu carro ou comprar um carro e só vai vencer em dezembro. Só que eu não posso esperar, porque a lei diz, é bem clara, 128, não será expedido novo certificado. E pum. Então, nós não conseguimos romper essa resistência. Eu gostaria de ter autonomia dos entes federados, mas a gente não tem relação a essa temática, né? Isso não é um pagamento posterior que está dando para o cidadão. O cidadão tem que pagar antes o imposto. Não. Mas tudo bem. Eu peço respeito com toda a vênia, claro, voto de contrariedade do deputado, mas eu mantenho meu voto de relator. Então, o voto precedente é deputado PP Colasso, é pela admissibilidade. Aprovando o voto PP Colasso, fica prejudicado o voto do deputado Márcio. Então, colocou em discussão o voto precedente do deputado PP Colasso. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Deputado Júlio, com a palavra. Eu voto contra o parecer do deputado PP Colasso, exatamente pelas razões expostas aqui pelo deputado Márcio Machado. Nós não podemos, uma lei estadual, superar uma lei federal. Acompanho o deputado Márcio. Tivemos votos. Deu empate. Pela primeira vez eu vou desempatar e vou acompanhar o deputado Márcio Machado Lagiano. Foi derrubado o voto do deputado PP Colasso e admitido o voto do deputado Márcio Machado. Dando continuidade, presidente, são mais 2 projetos na minha lavra. Projeto de lei do deputado Gessé Lopes, que institui penalidades administrativas às pessoas que organizarem, participarem ou contribuírem para a Marcha da Maconha. Estou solicitando diligências, presidente, para que eu possa ter uma fundamentação mais clara aqui. A Secretaria de Estado da Casa Civil, Segurança Pública, Infraestrutura e Mobilidade. Projeto de lei 74. Eu não vou estar aqui na sessão que vai deliberar sobre isso, eu queria manifestar o meu voto. Posso? Já terminando a leitura, o senhor se manifesta o voto. Projeto de lei 74/2024, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui penalidades administrativas às pessoas que organizarem, participarem ou contribuírem para a Marcha da Maconha, bem como quaisquer outras ações que façam apologia ao uso de drogas ilícitas no estado de Santa Catarina. Relatoria do deputado Márcio Machado é pela diligência. Deputado Júlio, em vez que na próxima não participará, pediu para antecipar seu voto, o qual dou a palavra para o mesmo. Ok. Estamos acatando, então, o pedido do deputado Napoleão a Vossa Excelência. Coloco em votação o pedido de diligência. Os deputados que aprovam, como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 74/2024.
Presidente, último projeto também, voto de vista ao projeto 489. Quem que é o relator? Só para que se ele estiver aqui. De novo, cara. Tanto que eu não sei quem é o relator, né? Pois bem, então, voto de vista ao projeto 489 de 2023. De autoria do deputado Marcos da Rosa, que visa instituir no âmbito das escolas públicas e privadas no estado de Santa Catarina a campanha Turn Off, com o objetivo de reduzir o uso de aparelhos eletrônicos durante o período escolar, por meio da prorrogação, promoção e interação social, de estímulo às atividades educativas, que promove o pensamento crítico, atividade e criativos e de aprendizagem ativa e conscientização sobre os impactos negativos do uso excessivo dos dispositivos eletrônicos na saúde física e mental dos estudantes. No âmbito dessa comissão, o relator, após manifestação de diligências aprovadas, exarou relatório e voto pela admissibilidade da proposição, com emenda modificativa apresentada com o intuito de alterar o artigo 2º, buscando sanar vício de inconstitucionalidade apontada pela Procuradoria-Geral. Pois bem, analisando as manifestações trazidas nos autos em decorrência ao diligenciamento, observe que a Procuradoria-Geral do Estado, por meio do parecer 118 deste ano, concluiu pela inconstitucionalidade formal do artigo 2º, por intervir na organização e no funcionamento do órgão administrativo integrante da estrutura do Poder Executivo e concluiu pela inexistência de vício de constitucionalidade e legalidade em relação aos demais artigos. A Diretoria de Ensino da Secretaria Estadual de Educação manifestou favorável ao projeto de lei. Entretanto, analisando da análise da redação proposta pela emenda modificativa apresentada pelo relator, o artigo 2º do projeto de lei em questão, entendo que não foi capaz de extirpar a inconstitucionalidade da matéria, visto que, ao estabelecer que a Secretaria de Estado de Educação, em conjunto com as instituições de ensino, poderá promover as atividades listadas nos incisos do caput daquele artigo. Afirma uma espécie de autorização do Executivo, que, com base no enunciado artigo 2 dessa comissão, é inconstitucional. Nesse sentido, com o fito de resolver a questão de inconstitucionalidade apontada pela PGE, especificamente ao artigo 2º da proposta, constata a necessidade de emenda supressiva. Todo o projeto ele mantém apenas a questão da emenda supressiva porque ele traz um poderá, uma indicação. Então, isso já foi trabalhado nessa comissão, por isso o meu voto é sobre a admissibilidade de continuar o projeto, os autos em tela, retirando apenas o artigo 2º. Devolução de vista ao PL 489/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui a campanha Turn Off no âmbito das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Voto do deputado Márcio Machado é pela admissibilidade com uma emenda supressiva do artigo 2º. O voto precedente é deputado PP Colasso pela admissibilidade. Questão de ordem. Esse projeto está com vistas no meu gabinete e não estou devolvendo, não tem como votá-lo. Só o deputado Márcio está devolvendo. Vista também está correto. Então, continue em vista com a deputada Ana Campanholo. Passa a palavra agora, agradeço o deputado Márcio e passa a palavra para o deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado, presidente, senhores deputados, Ana Campanholo e a todos que nos acompanham. Eu tenho aqui a devolução de vista sem manifestação da mensagem de veto 2/2023, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre veto total ao projeto de lei 303/2019, que dispõe sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos de origem dolosa ocasionadas por alunos em escolas públicas no âmbito do Estado de Santa Catarina. O relator, deputado PP Colasso. Vou devolver também, presidente, o PLC 25/2023, do deputado Sargento Lima. Vou devolver o PL 283/2019, do deputado Bruno Souza. Todos sem manifestação, os três. Devolução de vista, mensagem de veto 02/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto total ao projeto de lei 303/19, que dispõe sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos de origem dolosa ocasionados por aluno em escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Devolução sem manifestação, o voto precedente é deputado PP Colasso, que apresentou o voto pela admissibilidade formal da mensagem
e no mérito manutenção do veto total, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto precedente junto à CCJ. A mensagem de veto 002/2023. Devolução de vistas ao PLC 025/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera os artigos 12, 15, 19 e 29 da Lei 9.402 de 94, que dispõe sobre as terras de domínio do Estado e sua atuação no processo de reforma agrária, regularização fundiária e da outras providências, para o fim de incluir o leilão como forma de transferência de imóveis rurais de domínio estadual. O voto precedente é a deputada Ana Campanholo, que apresentou pela admissibilidade da quantidade de tramitação do projeto de lei complementar, convertendo diretamente o projeto em lei ordinária, considerando que a matéria que se pretende alterar não é uma lei complementar. Que eu coloco em discussão esse voto precedente, uma vez que o deputado Fabiano da Luz não apresentou voto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto precedente junto ao referido projeto. E devolução de vistas ao PL 0283/2019, de autoria do deputado Bruno de Souza, que acrescenta parágrafos ao artigo 8 da Lei 5.684 de 1980. O voto precedente do deputado Vonei Weber, mas não há como botar em votação, que também tem vistas concedidas ao deputado Sérgio e à deputada Ana, que continuam em vista. Não adianta eu devolver, o Sérgio não está, não é? O deputado Sérgio devolveu? Então, Fabiano, me dá 2 minutos? Sim. 2 minutos para decidir, presidente. Tá. Pois não. Eu posso seguir aqui. Eu tenho uma devolução de vista aqui, presidente, também, do PL 187/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos e cessão onerosa de direito à nomeação de eventos e equipamentos públicos no Estado de Santa Catarina. Também devolução sem manifestação, do 187. Devolução de vista ao projeto de lei 187/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de cessão onerosa de direitos à nomeação de eventos e equipamentos públicos no Estado de Santa Catarina. PL está em vista coletiva a todos os membros da CCJ. Deputado Fabiano da Luz está devolvendo sem manifestação. No entanto, nós temos que ver com a assessoria para que ambos os demais devolvam as vistas. Eu vou, então, aproveitar e relatar aqui o ofício 006, de autoria da entidade social, que da Associação de Moradores Três Corações de São Francisco do Sul, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade. Analisando os autos, observei que a entidade deixou de apresentar os documentos necessários à alteração legal de sua denominação, quais sejam as cópias de ata da Assembleia Geral e de alteração do Estatuto em que conste a mudança de sua denominação. Por isso, eu estou efetuando aqui uma diligência à associação para que ela apresente os documentos faltantes. Ofício 006/2024, de autoria da entidade social, que da Associação de Moradores Três Corações de São Francisco do Sul, solicitando a alteração da lei que declarou utilidade pública para dar nova denominação. Sob a relatoria, o deputado Fabiano da Luz apresentou o pedido de diligência, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência, ofício 006/2024. Só uma questão. A devolução de vistas ao projeto 187/2023 ficou acordado que é aquela situação que tem uma regulamentação junto à CCJ e a questão da autorização. O deputado Fabiano da Luz ficou no compromisso de trazer essa regulamentação e hoje devolve o projeto e não traz essa regulamentação. Porque traz um prejuízo para a CCJ. Não. Senhor, vamos aos fatos. Vamos lá. Primeiro, porque a Casa analisou e aquele enunciado da CCJ está correto, não tem mudança nenhuma a se fazer nele. Foi bom tu trazer, então, porque nós estávamos aqui tudo desorientado. O deputado PP estava até preocupado que havia também pedido vista. Nos e você não bastidores explicou. já foi conversado sobre isso. Anteriormente eu não Faltou estava. um comunicado oficial. Então tá, então eu peço aqui a assessoria para que converse com os demais deputados para fazer a devolução de vista e nós podemos deliberar na próxima sessão. Senhor presidente, eu tenho um extra pauta rápido aqui também. Questão de ordem, senhor presidente. Eu consultei as vozes da minha cabeça e elas me disseram que eu devo devolver sem manifestação também esse projeto 283
283 de 2019, de autoria do deputado Bruno Souza. Então vamos colocar em discussão e votação o projeto de lei 283/2019, de autoria de Bruno Souza, que acrescenta o parágrafo ao artigo 8º da Lei 5.684 de 1980. O voto precedente é deputado Volney Weber, que é pela admissibilidade e pela consequente periodicidade da emenda modificativa de página 47, em razão de estar marcado nas anteriores. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam o voto precedente permaneçam como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o voto precedente de Volney Weber ao PL 283/2019. Presidente, se me permite, eu tenho um extra pauta aqui, que é o 293/2024, que declara de utilidade pública a Associação das Casas de Shows, Músicos, Artistas e Eventos do Estado de Santa Catarina e similares, a CAMUSC de São José, e altera o anexo único da lei. Se me permite, eu já passo o relatório, que é favorável. De acordo. Um extra pauta que, de autoria do deputado Rodrigo Preis, relatoria do deputado Fabiano da Luz, que declara de utilidade pública a Associação de Casas de Shows, Músicos, Artistas e Eventos do Estado de Santa Catarina e similares, que concede de utilidade pública estadual, que eu coloco em discussão. O voto é favorável. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado junto à CCJ. Agradeço ao deputado Fabiano da Luz. Passa a deputada Ana Campanholo para relatar seus projetos. Senhor presidente, cumprindo aqui o nosso hábito de ser célere, eu devo devolver vistas do projeto de lei 283/2019, que já acabamos de decidir com a relatoria do deputado Fabiano, e também são mais 3 os projetos sob minha responsabilidade. O PL 95 de 2024, do deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre a fixação de cartazes nos restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação, cantinas escolares e em outros espaços de consumo de alimentos em Santa Catarina, informando como aplicar a manobra de Heimlich. Então, nesse caso, nós apenas apresentamos um pedido de diligência, senhor presidente, à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Secretaria de Estado de Educação e Casa Civil. É isso, senhor presidente. Projeto de lei 95/2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre a fixação de cartazes nos restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação, cantinas escolares e em outros espaços de consumo de alimentos do Estado de Santa Catarina, informando como aplicar a manobra de Heimlich e da outras providências. Deputada relatora Ana Campanholo apresentou diversos pedidos de diligência, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação. Os deputados que aprovam os pedidos de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado. Também sob minha responsabilidade, o projeto de autoria do deputado Napoleão Bernardes, PL 169 de 2024, para declarar de utilidade pública o Rotary Club Rio do Campo, Nascer do Vale. O projeto não tem nenhuma inconstitucionalidade grave e os documentos também foram todos apresentados. No entanto, quanto à técnica legislativa, havia pequenos detalhes a corrigir no texto da emenda e nós fizemos essa correção, portanto, com uma emenda substitutiva global para adequar ao regimento da Casa. Então, o nosso voto é pela admissibilidade com emenda substitutiva global, senhor presidente. PL 169/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que declara utilidade pública Rotary Clube Rio do Campo, Nascer do Vale. Relatoria, deputada Ana Campanholo apresentou o voto pela aprovação com substitutivo global, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado junto à CCJ nos termos do voto da relatora. O último projeto sob minha responsabilidade, projeto de lei 207 de 2024, de autoria do deputado Mário Mota, declara de utilidade pública o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, ICOM, com sede no município de Florianópolis, e consolida os atos concedendo esse título à entidade. No entanto, senhor presidente, nós verificamos detalhes internos a serem corrigidos nesse projeto e apresentamos um pedido de diligência interna ao próprio autor dentro da Casa. Projeto de lei 207/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que declara utilidade pública o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, ICOM, com sede no município de Florianópolis. Relatoria e voto, deputada Ana Campanholo apresentou diligência interna ao próprio
autor da matéria, o qual colocou em discussão, não havendo quem queira discutir, colocou em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Isso, senhor presidente. Obrigada. Não havendo mais nenhum projeto da deputada, agradeço e estou retirando todos os meus projetos de pauta e declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima terça e horário regimental. Está encerrado os trabalhos. Agradeço a todos.